Na vastidão de nosso planeta, os lagos, canais e rios escondem uma diversidade de tesouros e segredos aguardando para serem desvendados. Às vezes esses segredos só se tornam aparentes à medida que a água esvazia. Revelando coisas intrigantes que mostraremos no vídeo de hoje, aqui estão 7 descobertas sinistras em canais d'água. Número 7. Lago dos Esqueletos. Escondido a uma altitude de 16.500 pés está o Lago Hubkund na Índia. Por muito tempo este lugar guardou um segredo centenário. O Lago Hubkund está localizado em uma altitude incrivelmente alta, expandindo e diminuindo ao longo das estações. Quando um guarda florestal britânico o escalou em 1942, o lago não tinha água suficiente e revelou uma perturbadora pilha de esqueletos. Alguns dos restos ainda tinham carne. Inicialmente o guarda florestal acreditou ter tropeçado em um segredo sombrio que tinha sido feito por um assassino em série perturbado ou algo pior. Mas quando os pesquisadores examinaram os restos, concluíram que os esqueletos pertenciam a um grupo de pessoas, cerca de 600 a 800, que pereceram em uma tempestade de neve há mais de 8 séculos. Até hoje muitas perguntas permanecem. Quem eram essas pessoas? Como pereceram? Foram mortas ou morreram de causas naturais? A verdade ainda não foi descoberta, mas uma das teorias mais populares sugere que os esqueletos são restos de um antigo rei que atravessava a região. Infelizmente, uma forte tempestade de neve enviou o rei e seu grupo para a morte. Outros teorizaram que os restos pertenciam a soldados indianos que tentaram invadir o Tibete em 1841. Muitos falharam e foram expulsos da região, alguns sendo forçados através do Himalaia. Análises genéticas posteriores revelaram que a maioria das pessoas que morreram no lago eram todos de idade jovens, alguns eram mulheres idosas, mas todos com saúde. Você tem alguma teoria sobre os esqueletos do Lago Ubum? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Número 6. O peixe monstro. Em 2022, autoridades na China foram forçadas a drenar todo o Lago Yunxin. O peixe encontratado foi apelidado de peixe monstro fugitivo por sua aparência horripilante. O peixe foi estimado em pelo menos 70 centímetros de comprimento e foi avistado pela primeira vez em meados de julho de 2022. O peixe em forma de torpedo, conhecido como gatorgar, pertencia a uma espécie que pode ser rastreada por registros fósseis há cerca de 100 milhões de anos. Os moradores temiam que o peixe prejudicasse os humanos, mordesse as pessoas perto do lago. Então as autoridades foram forçadas a drenar o lago e capturar o peixe elusivo. Essa missão para capturar um peixe fugitivo chamou a atenção de milhões de pessoas no país. A busca continuou por semanas, mas sem sucesso. Acredita-se que o peixe tenha sido trazido para a China das Américas, provavelmente como animal de estimação. Afinal, essas criaturas eram peixes valiosos, apreciados por sua aparência bizarra, com corpos longos e esbeltos e um focinho alongado semelhante ao de um jacaré. Essas criaturas são populares entre entusiastas de aquários e pesca. No entanto, os alligatorgars podem crescer para tamanhos imensos, com os maiores exemplares atingindo mais de 3 metros de comprimento e pesando centenas de quilos. As autoridades acreditam que por esse motivo o peixe foi simplesmente abandonado no lago. O peixe foi considerado inimigo público número 1, pois poderia representar perigo para os ecossistemas locais e as pessoas. Além disso, os alligatorgars são considerados predadores de topo, conhecidos por seu apetite voraz. Sua dieta inclui uma ampla gama de presas, como peixes menores, tartarugas, aves aquáticas e até pequenos insetos. Antes de darmos continuidade, confira essa oportunidade única na sua vida. Tenha acesso aos 3 livros que mais mudaram vidas financeiramente na história. Todo o conteúdo que você precisa para começar um 2024 com prosperidade e abundância em todas as áreas da sua vida. Comente "eu quero", enviaremos os livros imediatamente para você. Todos e-books digitais. Aproveite essa oportunidade única. Número 5. O secreto canal Rosalie, localizado no norte da Inglaterra, tem uma história que remonta ao século X. Era parte da revolução dos transportes, fornecendo um elo vital.
Entre Manchester e os prósperos moinhos têxteis em Yorkshire há muito tempo o canal fervilhava vem desempenhando um papel fundamental no transporte de mercadorias como carvão, lã e algodão, tornando-se uma linha vital para a Revolução Industrial. Recentemente o canal foi drenado e os trabalhadores descobriram um segredo com 215 anos. Um alçapão centenário, uma seta esculpida na pedra que reveste o canal, marcava a localização do alçapão e, embora tenha sido uma descoberta incrível, muitos moradores ficaram bastante perturbados pelo fato de haver um buraco escondido sob o canal. Imagine se ele fosse deixado aberto e alguém caísse quando a água não estivesse completamente drenada. Então o que havia dentro deste alçapão é seu propósito pode ser um pouco anticlimático. O alçapão servia como um sistema de drenagem onde, quando aberto, permitia que a água no canal fosse escoada para o rio Rosalie, cerca de 20 pés abaixo. Ainda assim bastante impressionante, não é mesmo? Número 4. A cidade fantasma romana. Em 2022 uma seca atingiu a Espanha e, devido às temperaturas escaldantes, uma represa na fronteira entre Espanha e Portugal quase secou completamente, revelando uma visão notável. As ruínas perdidas de uma vila romana fantasma que foi submersa em 1992 para criar um reservatório 15% de sua capacidade. A água secou revelou as ruínas da vila de Acereto, que desapareceu nas águas quase 2000 anos atrás. Nas vilas, o antigo acampamento militar antes conhecido como a Quaysquare. Os historiadores acreditam que o acampamento militar romano remonta a cerca de 75 d.C. Essa base militar localizada tem cerca de 530 quilômetros de Madrid era um centro próspero durante o auge do Império Romano, abrigava até 600 soldados e apresentava estruturas impressionantes como um templo, termas, barracas do exército e até um hospital. Com o tempo o exército romano abandonou a base, que eventualmente ficou submersa devido às inundações do rio. Essa descoberta notável levanta questões intrigantes sobre quais outros locais antigos podem estar esperando para serem revelados. Quem sabe quais segredos estão abaixo da superfície da Terra, apenas esperando as condições certas para serem expostos novamente. Até hoje esse assentamento permanece escondido sob a água, aguardando até que as condições certas o revelem novamente. Número 3. Rato Grande. Um rato do tamanho de um urso assustou os moradores da cidade do México. Depois de ser descoberto no esgoto enquanto os trabalhadores o limpavam, este rato massivo estava entre as 22 toneladas de lixo coletadas do esgoto. No entanto, não se assuste pensando que ratos do tamanho de um urso realmente existem. Aconteceu que o rato gigante era uma decoração de Halloween que pertencia a uma mulher chamada Evelyn Lopes. Ela explicou que o rato tinha sido levado embora durante tempestades muitos anos atrás e de alguma forma encontrou o caminho para o sistema de esgoto da cidade Evelyn. Até procurou as autoridades locais quando ele se perdeu buscando ajuda para encontrar seu rato gigante perdido, mas infelizmente ela nunca recebeu assistência. Agora, com a decoração de volta em sua posse, ela não tem certeza se quer mantê-la. Eu provavelmente teria o mesmo sentimento se estivesse em seu lugar. Quem sabe em que tipo de lodo repugnante ou substâncias desagradáveis ela pode estar coberta. Acho que com a maneira como ela assustou os moradores ela foi bastante eficaz. Agora que esteve no esgoto pode até ser mais assustadora por causa de sua aparência desgastada e empoeirada. Número 2. Bomba explodida. O rio Po é o rio mais longo da Itália, fluindo pelos belos cenários do Vale do Po. Ele desempenhou um papel significativo ao longo da história, testemunhando o surgimento e a queda de civilizações e até se tornando palco de conflitos durante épocas de guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, o rio Po tornou-se um ponto estratégico crucial na luta pela Itália. Naturalmente, lembretes do passado da guerra ainda permaneciam no fundo do rio. E um deles não foi descoberto até 2022, quando a água do lago começou a recuar devido à temperatura recorde que atingiu a Europa. O vestígio da Segunda Guerra Mundial era uma bomba não detonada de 1000 libras descoberta por pescadores na margem do rio. As autoridades perceberam imediatamente o perigo que ela representava e uma equipe de especialistas militares rapidamente a desarmou e realizou uma explosão controlada para se livrar da bomba. Número 1. Pegadas de dinossauros. Você já teve a oportunidade de visitar o Parque Estadual do Vale dos Dinossauros em Glen Ouse, no Texas?
Se você ama aprender mais sobre as enormes criaturas que já percorreram nosso planeta, pode já conhecer esse lugar e talvez já tenha ouvido falar sobre o que os responsáveis do parque descobriram em 2022. Após uma seca extrema atingir a região, o rio Palux dentro do Parque Estadual do Vale dos Dinossauros secou quase por completo. Isso revelou algo surpreendente sobre a água. A água recuo expôs um novo conjunto de pegadas de dinossauros predominantemente pertencentes ao arcocaça. Pesando 7 toneladas e percorrendo a área há 113 milhões de anos, deixou sua marca na forma de pegadas. É uma oportunidade rara testemunhar essas pegadas que normalmente estão enterradas e obscurecidas por sedimentos sob condições normais do rio. Enquanto os ossos de dinossauro são frequentemente considerados mais raros e valiosos, as pegadas de dinossauro oferecem uma perspectiva diferente. Os dinossauros deixaram inúmeras pegadas ao longo de suas vidas. Enquanto deixavam para trás um único esqueleto, essas pegadas fornecem valiosas informações sobre seu comportamento e padrões de movimento. Embora as pegadas eventualmente sejam cobertas novamente à medida que o rio retoma seu fluxo normal, os pesquisadores têm trabalhado ativamente para mapear e documentar as trilhas recém-reveladas. Deixe nos comentários qual desses mistérios chamou mais a sua atenção, e até uma próxima.